Olá, PCI Concursos, tudo bem, pessoal? Vamos lá dar continuidade à nossa aula sobre relação de emprego, a segunda parte da nossa aula. Estávamos discutindo as características, os requisitos da relação de emprego, requisitos postos no artigo 3º da CLT. Nos debruçamos com um pouco mais devagar sobre o requisito da não eventualidade, tratamos de todas as dificuldades que podem envolver esse requisito, essa característica, e buscamos aí trazer alguns parâmetros para que vocês possam ficar atentos e, com certeza, acertarem as questões, os testes, as questões dissertativas sobre esse requisito, que sempre presente em todas as provas, principalmente nas provas teste de natureza objetiva. Tá legal, pessoal? Então, a gente estava falando de não eventualidade, falamos ali da não eventualidade à continuidade, é sinônimo, não é sinônimo, para a doutrina não é, mas muitas bancas de concurso trocam um pelo outro. E aí, no campo da não eventualidade, nós chamamos a atenção para o trabalhador eventual, né, esse trabalhador eventual, ou seja, não é um empregado, e também aqui cabe fazer uma consideração sobre o trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo também não é um empregado. Só que no caso do trabalhador autônomo, ele pode prestar serviços, um contrato de natureza civil, ele pode prestar serviços continuamente para determinada pessoa jurídica ou determinada pessoa física. Ok? Então, o critério da não eventualidade não é o critério adequado para analisarmos o trabalho autônomo. Principalmente, eu acho que o mais importante, o mais decisivo, é a questão da subordinação jurídica. Ok? Essa subordinação jurídica, como o próprio nome diz, o autônomo tem autonomia. É importante aqui a redundância. Essa autonomia é liberdade para decidir sobre a prestação de serviços, sobre o seu serviço. Não há uma condução, não há uma sujeição dessa prestação de serviços ao empregador, a não ser do ponto de vista da qualidade do serviço entregue. O contrato de prestação de serviços de natureza civil trará elementos para que o cliente, no caso o consumidor, possa avaliar se o serviço foi prestado a contento. Mas não há intromissão na liberdade técnica e mesmo na liberdade jurídica pela qual o trabalhador autônomo realiza o seu serviço. Ok? Então é muito importante para o trabalhador autônomo que exista essa autonomia. O trabalhador autônomo não está sujeito às ordens cotidianas do empregador. Ele não tem horários rígidos para começar ou terminar o seu trabalho, para gozar de intervalos, para gozar de férias, para se sujeitar ao poder de organização, ao poder de controle e ao poder disciplinar do empregador. O empregador não é empregador, ele é apenas o contratante daquela prestação de serviços. Ele é o consumidor, ok? A empresa ou a pessoa física. Então, ele não aplica sanções de ordem disciplinar ao trabalhador autônomo. Obviamente que o contrato de prestação de serviços trará mecanismos punitivos ou trará elementos caracterizadores que caracterizem a culpa
que caracterizem uma má prestação de serviços e que, portanto, serão causas de rescisão contratual, mas não é uma relação empregatícia. Interessante que a reforma, ela acresce à CLT o artigo 442, letra B, para dizer que o autônomo pode prestar serviços em caráter de exclusividade e de forma contínua. Veja, existe todo um esforço da reforma trabalhista a palavra talvez não seja essa, mas em enfraquecer do ponto de vista analítico as variadas formas de prestação de serviço. A ideia é uma pegada dessa reforma no sentido de procurar colocar freios à atividade jurisdicional. Desse ponto de vista, são tentativas que têm um ranço de inconstitucionalidade. Por quê? Porque é uma intromissão indevida na atividade jurisdicional. No caso, Poder Judiciário, ramo trabalhista. O Poder Judiciário trabalhista que no Brasil tem autonomia. Então, os juízes do trabalho, eles não podem serem tolhidos em sua atividade cognitiva, de conhecimento, de aplicação e interpretação da legislação trabalhista, da legislação civil, enfim, de todas as leis incidentes sobre questões que envolvem os embates capital-trabalho. Ok? Vejam, aqui no quadro, artigo 442b da CLT. Sempre eu coloco em vermelho aquilo que é reforma trabalhista. Foi apelidado, né, de reforma trabalhista a lei número 13.467 de 2017, que recebeu o apelido de reforma trabalhista. Olha o que diz o artigo 442b, pessoal, apenas para que nós possamos aqui fixar o conceito. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as reformalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, né? Com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Então veja qual é a chave para diferenciar o trabalho autônomo da relação de emprego: subordinação jurídica. Ok? Não é uma subordinação. Então veja, aqui eu tenho a chave para resolver a questão do trabalho autônomo. O que eu quero dizer, pessoal, por mais que o legislador queira tolher a atividade jurisdicional trabalhista, ele não conseguirá. Veja, é um artigo esvaziado na sua própria essência. Ele não tem o mínimo sentido, ele não precisaria existir. Tem sentido porque diz que o autônomo, que a exclusividade e a forma contínua por si só não descaracterizarão o trabalho autônomo. Mas veja, a doutrina e a jurisprudência trabalhista já entendem dessa forma há muito tempo. Há muito tempo. É chover no molhado, como dizem por aí. Então, mais um artigo, mas é um artigo que revela como o legislador vê o Poder Judiciário trabalhista. E lembrando, não podemos, verdades têm que ser ditas, a gente tem que ser crítico no seguinte sentido: essa reforma trabalhista é uma reforma de natureza empresarial. Não há dúvida quanto a isso, pessoal. Se ouvirem outra coisa por aí, é mentira, ok? Isso se diz, e eu digo aqui como professor.
não propriamente tomado por qualquer tipo de ideologia. Tudo bem? Continuemos aqui, vamos fazer diferente, vamos continuar. A onerosidade. Rapidamente, um elemento, a necessidade de uma contraprestação, de uma remuneração pelos serviços prestados. Então, o empregado tem direito a uma remuneração. E essa contraprestação, que é onerosa, pela prestação de serviço em caráter pessoal, ela tem várias formas, ok? Ela tem a forma pecuniária em dinheiro propriamente dito, mas a remuneração, todos nós sabemos que ela é uma somatória do salário e de outras contraprestações. Por exemplo, as gorjetas. E esse salário pode ser um salário in natura, alimentação, habitação, moradia, são formas de contraprestação in natura, ok? Então é importante que o requisito da onerosidade, ele tem que estar presente, o caráter aí forfetário da relação jurídica trabalhista, a onerosidade. E vamos falar da subordinação jurídica, que sim, talvez o elemento mais importante, aquele que resolve 99% das questões que são submetidas à apreciação do Poder Judiciário Trabalhista. Essa subordinação não é a subordinação econômica, não é a subordinação técnica. Afinal, é possível que o empregado seja mais rico que o seu empregador. Não se trata de uma subordinação econômica. Obviamente que na maioria dos casos, o empregado é subordinado economicamente. Ele necessita do seu salário. Ele tem uma situação em que a subordinação econômica é manifesta. Mas do ponto de vista jurídico, a subordinação não é a econômica. Não é a subordinação econômica que define a relação de emprego. E também não é a subordinação técnica. Vejam, obviamente que se o empregador constitui uma empresa, se ele constitui uma empresa, é porque ele conhece, porque ele detém um conhecimento técnico sobrelevado, específico, acerca do objeto social do seu empreendimento empresarial. Mas isso não é necessariamente verdadeiro. Eu posso ter uma determinada empresa, qualquer empresa em que eu tenha um funcionário de confiança, um funcionário que exerce um cargo de chefia, que possui uma qualificação técnica superior ao do próprio dono do empreendimento. Na verdade, esse sujeito, esse empregado, detém conhecimentos técnicos importantíssimos, conhecimentos técnicos especializados a ponto da empresa, do empreendimento, ter uma dependência, uma dependência sobrelevada do ponto de vista técnico a esse empregado. Mas não é a subordinação técnica que está lá no artigo 3º da CLT. É a subordinação jurídica. Veja, o empregado se sujeita ao poder de direção do empregador. Esse poder de direção envolve o poder de organizar, o poder de controlar e o poder disciplinar. Ok? A subordinação jurídica, ela tem que ser encarada do ponto de vista objetivo. Mas nós também temos uma visão subjetiva, que é a sujeição ao poder de direção, também chamado de poder empregatício. Do ponto de vista objetivo, é assim que a doutrina, a jurisprudência, lê o artigo 3º e o artigo 2º. Contudo, nós sabemos que muitas vezes esse poder, ele recai sobre os elementos característicos da relação empregatícia, mas ele, obviamente, se impõe à figura do empregado como pessoa.
E daí, principalmente, o poder disciplinar. Então, ele dirige a prestação de serviços, mas existe sim uma projeção desse poder do ponto de vista subjetivo. Uma projeção sobre a figura do empregado, da pessoa física. E talvez não, aquele poder, o poder de direção na sua faceta disciplinar é um dos mais importantes para compreender essa sujeição, para compreender a subordinação jurídica. É o poder que o empregador tem de impor sanções. E vejam, o poder disciplinar, ele é unilateral e ele é discricionário. Isso não quer dizer abusivo, né, pessoal? Ele é discricionário no sentido de que o empregador decide pela oportunidade e conveniência da aplicação do poder disciplinar, da aplicação da sanção ao empregado que não cumpre as suas ordens, que não se sujeita ao poder empregatício, ao poder de direção, ao ius variandi do empregador. Ok? Então, é muito importante o poder disciplinar, porque o poder de organizar e controlar também são poderes que se apresentam em outras formas contratuais, em outras relações que não a empregatícia. Ok? Quando eu contrato o autônomo, eu também organizo e controlo. Eu também, no contrato de prestação de serviços, eu coloco quais são as minhas exigências como dono do empreendimento empresarial. Mas o poder disciplinar é um poder que só se impõe ao empregado. Muito importante, então, para que possamos entender as projeções, as derivações do requisito da subordinação jurídica. E aqui, pedindo a vocês que vejam do ponto de vista objetivo essa subordinação. Então, pessoal, espero que tenha ficado fixada essa ideia envolvendo a subordinação jurídica. Esse elemento é importantíssimo nos dias atuais. Sempre foi uma pedra de toque da relação empregatícia, ok? Para vocês terem ideia dessa subordinação jurídica, há várias questões modernas, questões que estão cada vez mais presentes na Justiça do Trabalho. Então se discute, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, quando se depara com a terceirização, essa questão da subordinação jurídica, ela sempre é posta, né? Qual a abrangência dessa subordinação jurídica? Vejam, existem hoje várias formas, vários profissionais que não são profissionais clássicos, não é aquela figura do empregado da década de 40 do século passado. As relações empregatícias, elas se pulverizaram no mundo atual, no mundo contemporâneo. Elas adquiriram diversas roupagens. É cada vez mais difícil enxergar a figura do empregado. Quando nós pensamos no teletrabalho, quando nós pensamos no trabalho em domicílio, quando nós pensamos num mundo sem fronteiras, aqui para parafrasear uma famosa campanha publicitária de uma empresa de telefonia, não é mesmo, pessoal? Esse mundo sem fronteiras que muitas vezes não funciona, né? Você quer aí usar o seu celular, você não consegue, você não tem sinal, o mundo sem fronteiras fica aí bastante limitado, né? Mas enfim, nós temos um mundo sem fronteiras, nós temos o WhatsApp, nós temos empregados que não se fixam em um determinado ponto no estabelecimento empresarial propriamente dito. Essa ideia de lugar de trabalho, de ir à fábrica, de ir ao escritório, está cada vez mais em desuso. O que nós temos hoje é o trabalho em domicílio, é o trabalho itinerário, é o trabalho intermitente,
é o trabalho em locais não controlados diretamente pelo empregador. Nós temos outras questões bastante complexas envolvendo trabalho degradante, cadeia produtiva, trabalho análogo à escravidão. O MPT se depara muito, o Ministério Público do Trabalho, com essas realidades no seu dia a dia. Veja, a dificuldade para caracterizar relações de emprego, para caracterizar essa subordinação jurídica. Então vejam, aquela roupa que você compra no shopping, em determinada loja do ramo varejista, lá na ponta pode ser que tenha oficinas clandestinas que costuram essas roupas. Essas oficinas clandestinas, que a gente chama de contrato de facção, uma pulverização de várias pequenas oficinas, elas produzem para a empresa do ramo varejista que está lá no shopping. E essa empresa do ramo varejista diz que não tem nada a ver com a paçoca, pessoal, mas tem. Aí nós encaramos a subordinação jurídica, que nós usamos a tese da subordinação estrutural. Nós não temos essa subordinação jurídica clássica, o critério de não eventualidade e pessoalidade, a subordinação jurídica direta, mas nós temos uma subordinação jurídica indireta, uma subordinação jurídica que se dá pelo critério, com preponderância do critério econômico, com a finalidade lucrativa buscada pelo empregador e com o controle da cadeia produtiva por esse empregador. Afinal, a qualidade daquele produto é sim objeto de controle ferrenho da loja, do comércio que vende aquela peça, que vende aquela roupa. Não é incomum auditores fiscais do trabalho e procuradores do trabalho encontrarem nessas oficinas clandestinas, em bairros periféricos, no interior do Brasil, nessas facções, encontrarem toda uma cartilha com ordens sobre que definem a forma como aquela peça será produzida, seus tamanhos, sua qualidade, seu design. Muitas vezes há prepostos dessa empresa que monitoram essa cadeia produtiva, só que não há, veja, uma subordinação direta, ordens diretas específicas direcionadas ao empregador daquela contratada. Então, nesses casos eu tenho uma terceirização ilícita, nesses casos eu tenho um mascaramento, um desvirtuamento de uma relação de emprego típica. E eu busco a responsabilização desse produtor, dessa loja, dessa empresa varejista, por conta do controle que se tem na cadeia produtiva. São questões aqui que eu coloco para vocês. E por que eu coloco isso? Porque nós estamos falando de relação de emprego, estamos falando de subordinação, e aí existe uma figura na doutrina chamada parasubordinação. O que é parasubordinação? Parasubordinação são zonas cinzentas. Ah, professor, não entendi nada. Zonas cinzentas são profissionais, prestadores de serviço, que não se encaixam na figura de empregado, mas que também não podem ser tidos como trabalhadores autônomos, no sentido de uma autonomia plena. Essa parasubordinação é um meio termo entre a figura do empregado e a figura do autônomo. Ok? Então eu tenho, por exemplo, o representante comercial. Existe toda uma legislação sobre o representante comercial, a competência é da Justiça do Trabalho, esse representante comercial não é empregado, mas ele se encaixa em algumas características da relação empregatícia. Não eventualidade, por exemplo, pessoalidade, onerosidade.
Ele só não é um empregado típico porque a subordinação jurídica, na sua acepção clássica, objetiva, não é plena. Então ele é um parasubordinado. A legislação brasileira não define o parasubordinado. Essa é uma construção aqui no Brasil doutrinária. Porém, existem países que trazem um conceito de trabalhador parasubordinado. A Itália, por exemplo, tem essa conceituação e diz do trabalhador parasubordinado. Venham aqui comigo e vejam no quadro o que eu estou dizendo para vocês, né? Dois autores, né, que tratam muito bem do assunto, professor da USP, Otávio Pinto e Silva, e a desembargadora do trabalho, Alice Monteiro de Barros. Os dois falam com propriedade da característica da parasubordinação, dos trabalhadores parasubordinados. Vejam, eles prestam serviços em caráter pessoal, não eventual e mediante remuneração. Existe certa subordinação, ok? Mas não é uma subordinação completa, uma subordinação total, ok? O poder disciplinar também, ele é um poder, essa característica do poder disciplinar, ele não se submete ao poder disciplinar. Portanto, ele não é integralmente subordinado. Ok? A característica, vejam, mas também não se encaixam na figura do autônomo. Por que não se encaixam na figura do autônomo? Porque esses trabalhadores, eles costumam depender economicamente do trabalho prestado. Veja, o autônomo pode prestar, o autônomo é da natureza do autônomo, prestar serviços para vários empregadores. Ele tem várias fontes de renda, ok? Há uma certa proteção legal, não é como o autônomo, que é sujeito às regras do direito civil. Existem algumas características, uma proteção legal de natureza trabalhista, no caso dos parasubordinados. É o que eu falei para vocês do representante comercial autônomo. Ok, pessoal? Alteridade. Veja, uma outra característica aqui mais afeta a figura do empregador, mas os riscos da atividade econômica devem ser suportados pelo empregador. Nós usamos muito isso no Ministério Público do Trabalho, a gente usa muito isso para dizer essa característica da alteridade. O empregador não pode socializar prejuízos às custas do empregado, ok? Cabe a ele suportar os riscos da atividade econômica, certo? Então, o ramo empresarial, principalmente no nosso país, é para os fortes. Não é, pessoal? O pessoal não gosta de falar isso? Capitalismo? Então vamos lá, vamos levar o capitalismo às suas consequências, às suas últimas consequências. No capitalismo existe concorrência. A concorrência não pode ser desleal. Ou seja, as empresas competem, as empresas assumem riscos. E por assumirem riscos, quando bem-sucedidas, os lucros são divididos pelos seus sócios. Os empregados podem participar dos lucros e dos resultados, mas as benesses, o produto, o lucro é dividido entre os sócios. A atividade econômica visa ao lucro. Nenhum mal nisso, nenhum problema. Contudo, isso leva a contrário senso. Ganha projeção a característica da alteridade. Se o negócio não der certo, o empregado não pode pagar o pato, tá, pessoal? Falando aí de pato, né? Porque pato no Brasil, vocês já sabem, né? Então vamos lá. Elementos não essenciais à configuração do vínculo de emprego. Veja, pessoal, aqui, embora possa ajudar na análise, são elementos que não são essenciais, exclusividade. O autônomo pode trabalhar em caráter de exclusividade. É o que diz o novo artigo 442B da CLT, reforma trabalhista que entrará em vigor no dia 11 de novembro do presente ano, de 2017.
Então o empregado pode ter vários vínculos ao mesmo tempo, desde que não haja incompatibilidade de horários, ok? O empregado pode prestar serviços a empresas diversas. O que dizer do contrato de trabalho intermitente? Esse empregado poderá trabalhar para 20 empresas diferentes, sem problema nenhum. Né? Ou poderá trabalhar exclusivamente para determinada empresa na qualidade de empregado. Mas o autônomo também poderá trabalhar em caráter exclusivo. Não é isso que define o vínculo de emprego. Falando em exclusividade, existem alguns profissionais, principalmente aqueles os trabalhadores intelectuais, trabalhadores de nível superior, trabalhadores cargos de chefia, direção, assessoramento, aqueles que realmente desenvolvem um trabalho intelectual relevante e importante para o seu empregador. Existem nos contratos de trabalho a cláusula de não concorrência. O que isso quer dizer? Que se ele for desligado, ele não poderá trabalhar numa empresa concorrente. Ele não poderá usar o conhecimento que ele tinha naquela empresa em que ele trabalhava para o seu ex-empregador, ele não poderá utilizar esse conhecimento numa empresa concorrente no mercado de modo a prejudicar o seu ex-empregador. É válida a cláusula de não concorrência? É válida. Porém, tanto a doutrina como a jurisprudência exigem que essa cláusula de não concorrência se limite, tem uma limitação temporal, não pode ser perpétua, porque aí seria inconstitucional, você não permitiria que aquele profissional voltasse a trabalhar, isso é inconstitucional, ok? Direito fundamental, por sinal, Está lá no rol do artigo 5º, direito ao trabalho, trabalho livre, de acordo com a conveniência e a escolha do empregado, do trabalhador. Então, eu tenho uma cláusula de não concorrência limitada no tempo e tem que ter compensações, ok? Então, mecanismos compensatórios. Depois de demitido, você não poderá trabalhar para o concorrente por 2 anos. Ah, tá, ok, eu ficarei sem trabalhar 2 anos. E aí, como eu faço? Nós acertamos uma indenização compensatória, ok? Então veja, no âmbito jurisprudencial, exige-se essas cláusulas de natureza compensatória. Ok, pessoal? Aqui eu vou trazer para vocês a figura do trabalho intermitente, está lá na reforma, no 443 da CLT. Olha lá o trabalho intermitente. Ainda, o governo promete uma medida provisória, mas eu não estou, nesse momento, nós não estamos nem ouvindo falar dessa medida provisória. Eu acho que, pode, tomara que esteja enganado, mas pode ser um engodo, ok? Não é difícil, Os nossos políticos não são confiáveis. Contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então veja, o atual artigo 443 da CLT sofre uma modificação de modo que fique claro a possibilidade do trabalho intermitente. O que é intermitente? É o trabalho, o contrato de trabalho, prestação de serviços em caráter pessoal, com subordinação. Contrato de trabalho com a prestação de serviços com subordinação não é contínua. Veja, não é contínua. Mas isso não quer dizer que a ausência de continuidade equipare o trabalho intermitente ao trabalho eventual. Aqui a reforma traz um pouco da diferença que a doutrina já tem há muito tempo discutido. Não eventualidade não é sinônimo de continuidade, ok? Ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade, pode ser determinado em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado ou do empregador, exceto para os aeronautas. Então, não há que se falar em trabalho intermitente para os aeronautas. E os aeronautas têm uma legislação recente, uma nova regulamentação, uma nova legislação sobre o trabalho dos aeronautas. Ok? Os dispositivos continuam dizendo que esse contrato de trabalho deve ser celebrado. No caso do trabalho intermitente, tem que ser por escrito, não
não há possibilidade, pessoal, de contrato tácito, tem que ser por escrito, tem que trazer o valor da hora de trabalho, porque é possível o trabalho por hora, não pode ser inferior ao valor do horário do salário mínimo, ou aquele devido aos demais empregados que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Ok? Então veja a questão do trabalho intermitente, esses são os novos dispositivos da reforma. Esse contrato de trabalho deve ser escrito, ele não é contínuo, ou seja, não é uma característica dele a continuidade. Isso não quer dizer que ele se equipare a um contrato de trabalho eventual. Você pode contratar o trabalho intermitente por dias, por meses, dias ou horas, ok? Então, o empregador pode contratar por dias, meses ou horas. E esse trabalhador, ele pode ter vínculo com empresas, diversas empresas, certo? A questão do salário mínimo hora, pelo menos o salário mínimo hora, ou aquilo que é pago para empregados que exerçam a mesma função naquele empregador. Não importa se esses que exercem a mesma função sejam empregados fixos, empregados normais ou trabalhadores intermitentes. Por quê? Uma questão óbvia, porque isso feriria o princípio da isonomia, e aí tem uma questão também que envolve equiparação salarial, desde que os requisitos da equiparação salarial estejam presentes, nós vamos estudar a equiparação salarial no momento adequado. Tudo bem, pessoal? Eu termino por aqui. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho de trabalho em domicílio e teletrabalho, que são também aí, o teletrabalho é uma novidade não, o teletrabalho já existe, mas a reforma trabalhista traz uma regulamentação do teletrabalho, importante que nós tenhamos já conhecimento desses novos preceitos, e aí vamos falar sobre vamos começar a falar dos empregados de contratos de trabalho especiais. Nós vamos inverter, né? Em vez de a gente falar do empregado, aquele empregado, o empregado regido pela CLT, a gente vai falar um pouquinho de empregados que têm características especiais, relações de emprego de natureza especial, ok? Nós vamos ver aqui vários na próxima aula, vamos nos ater àqueles mais importantes, tá bom? Obrigado por estar conosco até aqui, até a próxima aula, abraço para vocês, pessoal.